pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre Morangos Mofados do Caio Fernando Abreu. Esse é o livro mais famoso do Caio. Ele foi escrito na década de 80, muito contextual daquele período histórico, pós-movimento hippie, né? Aquela galera que viveu a década de 60, paz e amor, e aí viveu a guerra do Vietnã, viveu o sonho, né, de um mundo mais igualitário, em que, enfim, viveu a questão da liberdade sexual, os movimentos feministas, a guerra civil, né, questão do racismo, enfim, e viveu a ditadura, viveu o fim do sonho, e então era um momento assim de uma desilusão muito grande socialmente, né, em que ao mesmo tempo teve um espaço de libertação cultural, moral, e aí se viu depois com essa repressão. E aí esse livro ele é uma pós-abertura, fim da ditadura militar, então teve uma abertura, e aí ele está saindo para essa abertura, ele fala dessa desilusão, desse gosto amargo de morango mofado na boca, de mofo, de podridão, mas também tem um pouco de esperança aqui, né, nesse livro traz isso. Então a gente vê aqui uma linguagem muito diferente, que é extremamente poética, que é um retrato desse período histórico. Então pode ser como se fosse um registro, né, um testemunho, mas é mais que isso, é uma obra mesmo literária pela carga poética que tem aqui nesse registro. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A gente tem o mofo, os morangos e a gente tem Morangos Mofados, que é o último conto desse livro. A parte do mofo é pura desilusão. Todos os finais são infelizes, assim. A gente começa com um diálogo, que é um diálogo muito esquisito, que ninguém se escuta. A gente tem Terça-feira Gorda, que é um conto maravilhoso de 2 homens no meio do carnaval que se encontram e se embalam naquele ritmo ali, né, no meio da folia, enfim, das purpurinas, e são violentados, né, por isso, são as bichas, são as loucas. Então aqui a gente tem um tipo de violência física, né, que eles sofrem, e aí o Caio retrata isso, assim, aqui com muita maestria. Em Morangos a gente tem o Sargento Garcia, que, gente, que conto incrível, de um rapaz que ele tá no exército. Nesse exército tem lá o sargento, enfim, né, o Sargento Garcia. E é um rapaz de 18 anos que quer estudar filosofia, ele é muito sensível, muito delicado. Ali tem toda aquela opressão de estar num ambiente militar, mas ele é dispensado, enfim. E quando ele tá subindo a rampa para ir pro ponto de ônibus, para o carro, e o Sargento Garcia oferece uma carona para ele, depois dá em cima dele, assim, né, tem um flerte. Esse rapaz aceita isso, enfim. É muito forte essa questão da homossexualidade, da sexualidade que esse rapaz se depara, tem isso, né? E a visão de mundo dele muda, porque até então ele tem uma visão de mundo muito inocente, muito certinha das coisas. E aí ele vê que, tipo, aquele militar com aquele padrão, com aquela aparência toda de homem, dentro daquele ambiente de poder, enfim, isso deturpa muito o modo como ele vai encarar a vida depois disso, assim. E a gente tem os Morangos Mofados, que é esse personagem que acha que tem um câncer na alma. E aí ele viaja, e dessa viagem ele volta, e ele volta com esperança, assim, né? Ele volta com uma espécie de cura. E aí a gente tem esse fim, que é um fim diferente, porque é um fim muito esperançoso. Ele abriu os dedos absolutamente calmo, absolutamente claro, absolutamente só, enquanto considerava atento, observando os canteiros de cimento. Será possível plantar morangos aqui nos canteiros de cimento? Ou se não aqui, procurar algum lugar, em outro lugar, frescos, morangos vivos e vermelhos? Achava que sim, sim. Então, também fala dessa urbanidade, assim, desse mundo urbano, dessa sociedade em que ele é um marginal, né? Porque ele parece que ele é torto, ele é fora da curva, mas de certo modo ele tenta estar nesse espaço, mas não sei se consegue muito bem, mas ele tem esperança. Eu acho que o final ele fala dessa esperança de conseguir, depois de tudo isso, de todo esse amargor, de todo esse mofo, dessa violência física, psicológica, que retrata bem o contexto social daquela época, sofreu, né? Então é possível sim plantar morangos vivos, vermelhos, maduros, né? Não necessariamente a podridão.
Eu li um artigo, na verdade eu vi uma mesa de café, psicanálise, literatura, enfim, e a moça que fala, né, ela fala que é uma escrita marginal, que tenta entrar no social. Ela fala dessa violência física, moral e psicológica, que tinha muito isso, né, a censura, os moldes sociais. E assim, Caio, ele é muito atual, né? Hoje a gente está revivendo não vou dizer que um retrocesso, porque provavelmente esse conservadorismo, esse moralismo vigente, ele atualmente ele sempre existiu, mas ele ganhou uma voz muito grande, porque a partir do momento que os movimentos mais libertários, progressistas, eles estavam aparecendo mais, então houve esse ataque, né? E aí a gente vivencia atualmente uma guerra cultural. E Caio, ele viveu isso, né? Muito fortemente. Em um artigo também chamado O Homoerotismo, em Caio Fernando Abreu, a perspectiva que une morangos mofados. E aí ele fala justamente do carnaval, que o carnaval é um espaço assim que tu pode ser qualquer coisa, sem máscaras. Só que ali esses dois personagens vivem, né, essa violência, por serem dois homens que estão se curtindo. E aqui ele diz, né, a violência contra o protagonista, considerando-se que se deu durante as festas carnavalescas, se traduz numa brincadeira a mais para as pessoas que agridem, né? Reduz esses personagens homossexuais como coisas, como objetos de bizarria ou de ridicularização. E aí essa perspectiva da valorização da aparência e do poder, né? Também, porque, por exemplo, dentro do contexto militar, você vê que ali não seria tolerada a homossexualidade, mas a homossexualidade existe desde que ela não aparenta, não seja aparente, né? E aí a gente pensa também, por exemplo, usa o brinco, se usa brinco é gay, se é gay tem AIDS, e se tem AIDS vai morrer, né? Tem essa coisa de um tipo de extermínio a essa posição homossexual. E aí ele diz, né, que o espaço, a narrativa das escritas do Caio Fernando Abreu é povoado por subjetividades que representam um amplo quadro em que questões relativas à sexualidade, ao gênero, escapam de modelos socialmente legitimados. O autor ataca qualquer sistema ideológico que pode marginalizar as diferenças, ou que pode excluir o sujeito que deseja se realizar emocionalmente ou sexualmente conforme suas próprias escolhas. Portanto, os textos surgem como proposta para se refletir sobre uma sociedade que ainda ostenta bases e estruturas autoritárias. Aqui nesse livro também a gente tem Aqueles Dois, que é um conto maravilhoso que fala dessa violência moral, em que esses dois personagens, o Raul e o Saul, eles vão trabalhar nessa firma e a homossexualidade deles, a relação homoafetiva, ela não é escancarada, mas eles têm um afeto entre eles e que só o fato de terem esse afeto, de aparentar alguma coisa, as pessoas vão julgando, enfim, dentro dessa atmosfera ali fechada, burocrática do trabalho, né? E eles são discriminados e são demitidos por causa disso. Então, a gente tem uma violência moral aqui que acontece. Nesse livro, a gente tem muita música também, uma relação musical muito forte, que é muito bonita. Então, cada entrada assim, de conto, ele fala para ler ao som dele, né? E é bem bonito isso. Então, a gente tem essas inúmeras referências que são referências daquele contexto, né, da década de 80 também, dos Beatles. E é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Deixo essa dica maravilhosa de Caio Fernando Abreu, com seus Morangos Mofados. Caio é um autor extremamente atual, que conversa muito com a gente, né? Que, enfim, é maravilhoso. Encerrar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo.